Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 25, que faz uma análise completa da segurança pública, privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos analisar o pacote de medidas que promete endurecer o combate ao crime organizado, à corrupção e aos crimes praticados com violência à pessoa. Para fazer análise desse pacote de medidas, apontando os aspectos positivos, negativos e controvertidos, estão aqui no nosso estúdio um delegado de Polícia Federal e um advogado criminalista. E você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando e é transmitido ao vivo pelo canal 25 da NET, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Como dissemos, nós hoje vamos analisar o pacote de medidas propostas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e essas medidas vão ser analisadas pelos nossos convidados que já estão aqui. O delegado de polícia Políbio Brandão, diretor da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Bom dia, Políbio. Bom dia, Flávio. O doutor Leonardo Moraes, advogado criminalista, presidente da Abracrim e secretário-geral da OAB Seccional Alagoas. Doutor Leonardo, bom dia. E eu começo com o senhor. Doutor Leonardo, endurecimento penal diminui a criminalidade? Inicialmente, bom dia, doutor Flávio. Queria muito agradecer o convite, de acompanhar o novo programa, o novo Segurança em Foco. Dizer que é um prazer estar aqui contigo, bem como o doutor Políbio, que é um companheiro aí de eventos, de redes sociais, de amizades, enfim. É um grande prazer também estar do seu lado com um novo estilo barbado, Então, o projeto de lei, ele surgiu com um espírito. Se percebe que o objetivo, basicamente, seria um endurecimento das penas, a eficiência maior do sistema de justiça criminal, uma eficiência buscando muito mais uma condenação, bem como a criação de novos tipos penais e, por fim, claro, o empoderamento dos órgãos de persecução penal. E é preciso que a gente observe esse fenômeno, a análise do fundamento das coisas, O Código do Processo Penal é de 1941. Foi criado baseado em uma Constituição Federal de 1937. E esse Código de 41 dura até os dias de hoje, mesmo estando em vigor uma Constituição Federal de 88. Ou seja, são 31 anos de vigência do novo texto constitucional, sem que haja uma adequação do Código do Processo Penal ao texto constitucional. E se percebe que o viés do CPP, do Código de Processo Penal, ele foi muito mais ligado a uma ideologia um pouco mais autoritária, bem como um sistema inquisitivo. O que é inadequado frente ao próprio texto constitucional. Ante essa inadequação, vários projetos existem, novo Código de Processo Penal, novo Código Penal e uma nova Lei de Execução Penal. E todos os projetos estão basicamente engavetados ou em discussão. Até que na semana passada, essa semana, quer dizer, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, trouxe um pacote chamado Pacote Anticrime, trazendo, portanto, à bala um novo projeto que vai ser, claro, submetido aos deputados e senadores da República, ou seja, colocado em discussão neste momento. E este novo projeto, doutor Flávio, ele vem de encontro aos outros anteprojetos. Por quê? Porque ele vem a endurecer ainda mais o sistema de justiça criminal. Ao nosso ver, claro que vai ser objeto de debate ainda hoje, é um projeto com a ideologia contrária a um nível de evolução social que existe. Não se resolve o crime somente através da aplicação de penas mais duras, nem encarcerando alguém por mais tempo, nem tampouco impedindo que alguém progrida de regime, já que o fim da pena é o castigo, bem como a ressocialização.
Então, o que se percebe muito hoje na voz de muitos daqueles que ouviram, claro, ressalvado opiniões respeitosas no sentido contrário, mas que é um projeto que vem na contramão de uma evolução social. Tomara que as coisas se resolvam através da implementação de outros mecanismos, como a educação, a cultura, mais democracia e mais liberdade. Ao nosso ver, inicialmente falando, a melhoria do sistema de justiça criminal, através da eficiência, pela máxima aplicação de uma pena de forma imediata, para mim seria uma contramão e quase uma constatação de uma involução social. Doutor Paulinho, que leitura o senhor faz dessas novas medidas? Bom dia, Flávio. Para nós é sempre um prazer estar aqui, né? Agradecer novamente o convite, em nome da Associação dos Delegados de Polícia Federal, e dizer o seguinte, analisando no macro, nos últimos 30 anos, eu acho que essa foi a iniciativa mais concreta de combate à criminalidade que o Brasil já teve. O ministro tem 30 e poucos dias no Ministério e já concebeu um projeto de lei, né? Pelo menos é algo que precisa ser discutido, né, pela comunidade. Eu acho que o Congresso Nacional vai ter como discutir esse projeto de lei. Não é uma medida provisória, não é algo que vai entrar em vigor imediatamente, mas eu acho que a gente precisa discutir. Porque, primeiro, que a gente sempre fala, que nós temos números assustadores de violência no Brasil. E ele já discutiu esse projeto com os deputados federais, com os governadores de estado e secretários de segurança pública. Vai haver discussão no legislativo, né? Audiências públicas e coisas do tipo, propostas, né, de modificação. Eu acho importante a gente ter essa ideia de que, é claro que não é somente o endurecimento das penas ou uma diminuição no número de recursos que não permitam aquelas chicanes que evitam uma certa condenação, ou a própria normatização da prisão em segunda instância, que também está no projeto de lei, né? A definição de crime violento também como organização criminosa, né? Alteração da 2.850, quer dizer, são várias medidas, mas eu acho que a gente precisa partir de um ponto, de um marco zero, né? Nós, ano passado, chegamos perto de 70 mil homicídios no Brasil. Isso é um número assustador. E as pessoas não estão se dando mais conta, quer dizer, a violência entrou nas nossas cercanias, entrou na nossa vizinhança, na nossa comunidade, e a gente acha isso normal. A gente acha normal um camarada estar com a bicicleta andando e ser esfaqueado e morrer por causa de uma bicicleta, por causa de um tênis, né? Aí o que a gente faz? Não vou mandar de tênis, mas vou mandar de chinelo. Quer dizer, a gente vive, né? E aí a violência atinge muito mais as pessoas da classe mais baixa, né? Mas atinge a todos indistintamente, né? Não tenha dúvida disso. Mas é importante que a gente tenha ações contundentes, e aí vai o meu elogio ao ministro Moro, porque concebeu essa ideia a partir da premissa seguinte: precisamos, na minha pasta, né, da Segurança Pública, né, Ministro da Justiça e Segurança Pública, precisamos conceber medidas para modernizar, né, como bem disse o professor Leonardo, o Código de Processo Penal de 1941, né, precisa ser modernizado, e eu acho que essas medidas são de muita valia. Vai haver discussão legislativa, lógico, né, mas eu acho que são de grande valia. Os senhores falaram do regime inicial fechado obrigatório para os casos de reincidência contumaz de criminosos profissionais. É muito difícil você encontrar um estelionatário preso. O estelionatário passar mais de que 3 meses na cadeia é muito difícil, mesmo considerando 6, 7, 8 passagens pela polícia. E, consequente, prisões em flagrante, enfim. Que consideração você faz sobre isso, doutor Leonardo? Acerca da reincidência, realmente o projeto ele traz uma evolução meio que profunda, né? Mas como eu disse, a gente não pode nunca esquecer, em um debate que é feito, do que diz o próprio texto constitucional. A lei de crimes hediondos, ela foi criada como forma de combater os crimes mais violentos, mais bárbaros, né? A lei traz um rol dos crimes hediondos que vem sendo aumentado ao longo do tempo. E o fato de estabelecer, por exemplo, em 94, que o homicídio qualificado é crime hediondo, endurecendo as penas, com um regime inicialmente fechado, não foi capaz de impedir o crime de homicídio. Da mesma forma que estupro é crime hediondo. Nunca a lei foi capaz de modificar essa realidade. Estupro de vulnerável após 2009 também é crime hediondo. Nunca foi capaz de ser modificado.
Mas perceba, até 2007, quem cometesse crime hediondo responderia regime integralmente fechado. O Supremo Tribunal Federal foi chamado e disse que regime integralmente fechado é inconstitucional. A lei foi modificada para dizer que o regime seria, então, inicialmente fechado. E o Supremo falou a mesma coisa, baseado na mesma Constituição, que regime inicialmente fechado é inconstitucional. Aí vem agora um projeto de lei, em 2019, para determinar que quem cometa crimes com alto grau de reincidência, né? Quem cometa crimes que envolvam violência ou grave ameaça, etc. Peculato, corrupção criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, roubo com causa de aumento de pena, o roubo qualificado pela lesão corporal, né? Grave. Tráfico, então, terrorismo. Tráfico, terrorismo também, responderia a regime integralmente fechado. E é lógico que é um projeto que não irá passar, porque é absolutamente inconstitucional. É possível que se observe a análise do próprio caso concreto para saber se o regime vai ser inicialmente ou fechado, semiaberto ou então aberto. Me parece que ele fala isso, né? Ele está aumentando o período de progressão, que antes era 40% e hoje 60%. Isso. A modificação, por exemplo, na lei de crimes hediondos, estou até aqui procurando ela, que ela fala que ela correrá em 3/5 do cumprimento da pena se envolver morte da vítima. Então, o que ele traz aqui no projeto, em relação aos crimes hediondos, é que na progressão de 3/5 acontecerá se houver morte da vítima. Por quê? A regra atual, 1/6 da pena, para a progressão do regime mais grave para o mais brando. As pessoas sabem, né? Fechada, 1/6 da pena, semiaberto, mais 1/6 aberto. Quem comete crime hediondo, qual a progressão? 2/5 da pena. Perceba, mais tempo preso para conseguir regime fechado e semiaberto. E a regra que propõe o ministro Sérgio Moro seria de 3/5 da pena para os crimes que envolvem morte da vítima. Quer dizer, é uma dificuldade maior para a progressão do regime. Mas o que eu digo, doutor Flávio, é que no aspecto de estabelecer prematuramente que para o crime com gravidade abstrata o regime será integralmente fechado, é uma proposta absolutamente inconstitucional. Ela vai de encontro à jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal. E eu creio que mesmo com a nova composição, cujo ministro Moro pode fazer parte do Supremo Tribunal Federal, ou outra vaga, Marcelo Bretas, ou Deltan Dallagnol, eu creio que não passariam uma proposta como essa. A ideia de conceber um projeto de lei com essa amplitude, eu acho que já é, estou dando meu pitaco aqui na parte de estratégia, né? Como diria o capitão Nascimento, estratégia. Eu acho que quando você concebe um projeto de lei desse, você tem maneiras de alterá-lo durante a discussão legislativa, né? Então você sempre coloca o mais, né? O majus, para tentar conseguir efetivamente algo que seja razoável dentro das... Eu acho que essa parte aí da alteração da lei de crimes hediondos é algo que provavelmente será objeto de uma margem de negociação. Mas não, tudo bem. Veja bem, isso aí tudo bem, vamos tirar, mas mantém isso, entendeu? Eu acho que essa discussão, e a discussão legislativa, ela é positiva nesse sentido, né? Óbvio, você vai ter, o Congresso Nacional é feito para isso, né? São as forças políticas ali discutindo, eu acho que aquele tem que ser o cenário efetivo de discussão, né? Para a gente chegar num texto que seja um texto que represente, aí você tem que entender, que represente o que a maioria precisa, mas indistintamente, que ele represente uma vontade, um desejo de combater uma violência endêmica que existe no Brasil. O Brasil, aos poucos, assim, é claro que a gente não pode procurar paradigmas, né? Assim, porque no Reino Unido é assim, porque nos Estados Unidos é assim. No Reino Unido é assim porque lá tem inglês. Nos Estados Unidos é assim porque lá tem americano. A gente não pode comprar pacotes completos, né? A gente tem que fazer segurança pública para o brasileiro, basicamente, né? E os estrangeiros que aqui estão passando. Mas a gente tem se distanciado da efetividade da justiça criminal. A justiça criminal hoje, tanto, você imagina, os casos de reincidência, você citou um deles, na espécie que é o estelionato, mas eu falo de organizações criminosas. Né? Eu falo de organizações criminosas que são comandadas dentro dos presídios. É inimaginável para quem está na Inglaterra e nos países desenvolvidos imaginar que o crime organizado do Brasil é comandado
das de dentro dos presídios. Quer dizer, o Estado é ineficaz nesse ponto, né? E em outros tantos, mas nesse especificamente, né? Não consegue. Por quê? Primeiro, porque não tem o estofo legislativo, não tem um respaldo, né? Eu acho que esse é o primeiro de muitos projetos de lei no sentido de endurecer. Eu acho que a gente não endureceu e chegou nesse nível aí. Doutor Políbio, eu faço uma pergunta contrária. Se não houvesse um endurecimento, os crimes teriam baixado pela não ocorrência do endurecimento ou teriam aumentado ainda mais? Eu acho que teria aumentado ainda mais, não tenha dúvida. Porque o que a gente precisa entender é que as pessoas, e aí não é nada pessoal, o Estado, ele precisa ter um elemento que apresente às pessoas algo que ela diga, meu Deus do céu, é a sanção do caráter preventivo da pena, né? No preventivo geral, né? Mas, efetivamente, o caráter preventivo da pena ele é uma faceta do Estado, né? Aquela ideia do Estado robesiano e tal, né? Do Leviatã, mas o Estado as pessoas têm que temer o Estado. Independentemente de quem está no governo, né? Estado é uma coisa, o governo é outra. O Estado, persecução criminal, né? E a história mostra isso. O Estado, né, justamente. Você precisa ter... Quem desafia no Brasil o Estado... hoje, no Brasil hoje, você tem ninguém, desde o do menor criminoso, do estelionatário, até o camarada da organização criminosa, não há nenhum temor. Primeiro porque a estrutura do Estado ela é muito pequena em relação a isso, né? Muito pequena. A gente sempre falou aqui já, né, sobre um dos exemplos é o efetivo da Polícia Federal, que caiu 50% praticamente nos últimos 10 anos. É um prejuízo Né? grande. É uma das facetas, né? Você tem outras tantas. Então, eu acho que a gente precisa partir... Esse é um marco zero, eu acho, né? Dessa mudança do viés na busca por uma justiça criminal mais efetiva, né? E buscando diminuir esses índices alarmantes de violência e de homicídio que nós temos no Brasil. Verdade. Doutor Leonardo, você veio acrescentar? A gente já vinha discutido já em alguns momentos a questão do crime partir dos presídios, né? E imagina, a gente não consegue controlar nenhum criminoso em um espaço geográfico no qual o Estado vigia cada centímetro. Imagine aqui fora. Então, esse comparativo mostra que o Estado ele não tem condições de controlar a criminalidade. Se ele não controla no espaço reduzido que é o presídio, imagine em todo o território nacional, né? É um ponto. E eu vejo muitas vezes que as soluções para o combate ao crime são sempre soluções mais velhas, né? O crime, ele é a doença. E mais importante do que você curar a doença é você prevenir a doença. Porque a quantidade de criminosos se aumenta a cada dia. Porque a polícia nunca investigou tanto como investigou hoje, nunca aconteceram tantas operações, tantas condenações, a curva da quantidade de presos é sempre ascendente, né? O caminho é sempre ascendente, ou seja, se prende mais e se percebe que quanto mais você prende, mais existem criminosos. Perceba, há um déficit lá atrás, que é um déficit social. Eu não falo que não sou abolicionista para dizer que a aplicação da pena não pode ser aplicada. Claro, punir é civilizatório sim, é normal em qualquer estado. Mas há um déficit social que deve ser combatido. Para mim, esse deveria ser o principal foco. E nessa questão do efeito simbólico, eu vejo muito esse discurso, né? Vamos combater, vamos aumentar a pena e para as pessoas passa aquela anestesia social. Realmente agora vai fazer alguma coisa. Doutor Leonardo, não seria porque não existe de fato esse efeito simbólico, porque o preso entra na cadeia e tem uma liberdade como se estivesse fora. Ele só não tem a liberdade de sair daquele raio, mas de se comunicar com o mundo externo, que é uma faculdade que não pode existir. Isso tira o caráter pedagógico, né? Enfim, quando a gente diz que o Brasil prende muito, ele pode até prender muito, mas prende mal. E a capacidade de ressocializar um preso desse é quase que impossível. Então, esse argumento que o Brasil prende muito, não é razoável, assim, acredito. É razoável como uma medida contrária a esse endurecimento. Se nós tivéssemos prisões adequadas, que promovessem a ressocialização,
eu acho que a gente poderia estar em outro tempo. Mas me permita uma parte. A gente poderia ter prisões da Suécia, mas a ressocialização depende muito menos do Estado e muito mais do indivíduo. Sim. Né? Ninguém, por exemplo, alguém acredita que na ressocialização do Fernandinho Beiramar, ele está há 20 anos no sistema penitenciário. Isso pode ser até o resultado de uma falência, né? Né? Ou seja, o indivíduo ele é preponderante nesse processo. O indivíduo ele é preponderante. Né? Se ele não quiser se ressocializar, você pode ter um presídio da Suécia ali. Tudo bonitinho, pintadinho, tal. Ele não vai se ressocializar. Ou seja, eu acho que a gente precisa ter essa definição. A gente está nessa discussão, que nos últimos anos, o governo de esquerda, naturalmente com ideias mais progressistas e menos encarceradoras e tudo mais. Mas eu acho que a gente precisa partir do princípio de uma discussão científica da história. Né? Como é que nós vamos fazer? Nós somos um país de 208 milhões e 500 mil pessoas, né, em tese. Nós temos cerca de 70 mil homicídios no Brasil por ano. Isso é ano. Né? Nós temos facções criminosas que se degladiam nos presídios, buscando o controle do tráfico de drogas, basicamente, que fica aqui fora. Né? Nós temos um complexo, né, de situações e que precisam de uma reprimenda. A educação, para essas figuras, não. Sim. Para essas figuras, não. Tem que começar na origem, né? Não adianta. A gente pode impedir que surjam novos Fernandinhos Beiramar, novos Marcolas. Aí a atuação tem que ser num nível muito mais amplo, né? Educação, como falou o professor Leonardo, educação, cultura, mas essas figuras que já estão aí delinquindo precisam da atuação da mão pesada do Estado. Só acrescentar, doutor Fábio, com licença, né? Vamos lá, né? O Fernandinho Beiramar, claro, que é um exemplo emblemático de alguém que é muito perigoso, né? Assim como existe o exemplo de pessoas que não eram perigosas, que eventualmente cometeram seus crimes e saíram pior. Em números objetivos, o índice da reincidência de quem cumpriu pena penitenciária é muito grande, objetivamente falando. E há uma reincidência que os agentes contam para a gente de mais de 70%. Quer dizer, quando você observa os números objetivamente, você percebe que alguma coisa de ruim está acontecendo. Se os crimes são comandados do presídio, é porque a segurança falhou. Porque, observe, hoje em dia você entra no presídio e você tem duas opções. Ou você é comando vermelho, ou você é PCC. Ou você é não faccionado. Se você entra e alguém olha para você com um olhar diferente, e você é comando vermelho, você alcançou o grau de conseguir como inimigos todos do PCC. E se é o PCC, comando vermelho. Se você não é faccionado, você é observado com desconfiança pelos dois grupos. Chega no presídio, qual o direito que o preso tem? Tem uma cela arejada, não é ar-condicionado, arejada. Segundo, tem um espaço em que ele tenha 6 metros quadrados, basicamente, são 7 metros quadrados mais ou menos com a fração, que você possa lavar as mãos, tenha um banheiro. Durante o dia, você tem um banho de sol, que variar entre 2 horas por dia, mais ou menos, para que você não fique lá dentro. O objetivo não é estimular a ressocialização, imagine você ficar trancada por 9 anos num lugar só. Esses são os direitos. Tem uma alimentação normal, não é para comer caviar, nem ter como uma pessoa que eu defendi uma vez reclamou porque no presídio não tinha rúcula. Eu digo, tá difícil de conseguir rúcula, né? Rúcula. Aí, uma alimentação normal, né? Normal, frango, arroz, feijão, só isso, carne. É isso. E ter, no fim de semana, as visitas para a sua família. E, de vez em quando, o advogado, que vai ser o intermediário entre o presídio e a liberdade, muitas vezes. Então, é isso. Se é uma falha na segurança, é porque quem promoveu a segurança está falhando. Se é o telefone celular, é porque quem promoveu a segurança permitiu que ele entrasse. Né? A gente chega no aeroporto, por exemplo, para a gente passar e entrar no avião, você percebe que há procedimentos de segurança que são normais. Isso passa ao delegado de polícia civil, o delegado federal, o advogado, o juiz, o ministro do Supremo Tribunal Federal, passa. No presídio nem sempre isso acontece. Mas, de repente, os mecanismos de segurança estão falhando, que daí seria, portanto, essa violência. Mas eu percebo que, em números objetivos, falando, há uma falha grande no próprio presídio em ressocializar alguém. Eu acho que a consciência ela é muito pouco
Por quê? Porque se alguém tem um tratamento desumano, ele vai devolver essa desumanidade para a sociedade, infelizmente. É um grande desafio do governo considerar e alcançar a segurança penitenciária ideal. É muito difícil. Primeiro, como o senhor fala, você, como Estado, abordar você que vai cumprir sua pena, ou está iniciando a prisão provisória, perguntar, o senhor é do Comando Vermelho, o senhor é do PCC, o Estado não deveria questionar esse tipo de... Isso é um absurdo, né? A gente vai criando Infelizmente, é uma realidade para a proteção do próprio preso. Então, a gente cria esse absurdo para proteger a integridade física do preso, né? Eu disse, olha, o senhor você é PCC, PCV, a depender vai para até unidade diferente. Não fica na mesma unidade. E ele coloca uma declaração por escrito para ir para a unidade, para conseguir a transferência. Isso é um absurdo, isso é uma falência total. Que o Estado não comanda. Sem dúvida. O professor Leonardo falou, e isso é uma verdade, o nosso problema é o seguinte, nós somos um país periférico, né? Terceiro mundo, não temos o orçamento que precisamos ter, né? Estamos vivendo aí nos últimos anos uma recessão econômica terrível, e isso reverbera em todas as áreas, né? É claro, e outra coisa, construir presídio também não dá voto. Verdade, também tem isso. Construir presídio não dá voto. Então, é óbvio que é necessário que haja construção de presídios. Eu vou aqui fazer um voto não é um voto de louvor, mas é algo que precisa ser registrado. Nós fizemos uma extradição, né, ativa. O Brasil pediu a extradição de um cidadão brasileiro que estava escondido na Inglaterra, e esse cidadão é de Petrolina, sertão de Pernambuco. E aí o Reino Unido pediu informações onde é que ele vai ficar preso. Aí mandaram fotos da cadeia pública de Petrolina. Aí imagine o que é que a autoridade judiciária lá do Reino Unido, quando olhou aquilo ali, fez... Não, pelo amor de Deus, eu tenho né, as declarações do direito do homem, eu não vou nem pagando nenhum normativo, eu vou lá para 1948, né, os princípios da dignidade humana, eu não posso mandar esse rapaz para lá. Aconteceu com o Henrique Pisolato, não foi? Naquela questão lá da... Foi. Aí me pediram outra unidade. O Ministério Público apresentou o presídio aqui de Caraíbas. Segurança máxima. O presídio do Agreste. Presídio do Agreste. Nosso presídio aqui do Agreste. Apresentou o presídio do Agreste. O Reino Unido disse não. Para essa unidade, a gente autoriza a extradição dele. Então, eu fui buscá-lo junto com a equipe da Polícia Federal, lá em Londres, trouxemos para cá, ele ficou preso aqui. E aí a diferença, né? Eu vim conversando com o preso e tal, e ele disse, vai lá. Não, lá tinha uma cela individual, uma TVzinha. Eu disse, aqui vai ser mais diferente. Aqui é diferente. Ele fez, isso. E quando ele chegou no presídio, o pessoal responsável lá fez essa pergunta. Né? Para o preso, o cara passou 5 anos preso na Inglaterra, voltou aqui e fez, você é PCC ou do CV? Aí ele olhou para mim e fez, e aí, eu digo o quê? Eu disse, meu irmão, não é nenhum. Você não é nenhum dos dois. Ele fez, eu disse, não, tenha calma. Mas imagina o choque do camarada, né? O cara estava preso na Inglaterra, ou seja, o orçamento de um país de primeiro mundo para questões penitenciárias, para a segurança pública é muito maior, né? É uma briga que eu sempre falo, o pessoal diz, rapaz, você é muito chato quando vai dar entrevista, que você só fala isso. O orçamento da Polícia Federal é o mesmo desde 2011, em números absolutos. Mesmo orçamento, não teve nem correção da inflação. A inflação de 2011 para 2019 comeu aproximadamente 40% do orçamento da Polícia Federal. E a gente precisa fazer operações, a gente precisa pagar diária de servidores. São quantos homens aqui em Alagoas? Hoje, aqui em Alagoas, a gente tem cerca de 200. Né? O efetivo completo da Polícia Federal no Brasil é 10.500 homens. Quando eu entrei na Polícia Federal em 2006, nós éramos 17 mil. Né? Então, é uma ampliação das operações. Exatamente. E uma quantidade de e uma sobrecarga de trabalho, né? Exatamente, sobrecarga de trabalho. Tudo isso implica, né? Então, essa reforma da Previdência agora, provavelmente nós vamos perder mais 30% do efetivo, porque quem tem tempo, né, já para se aposentar, não vai arriscar. Não vou arriscar. Passar por regra de transição. Passar por regra de transição. Provavelmente vão aprovar a unidade mínima, né? E a proposta vai ser global. E a proposta vai ser assim, para os policiais, então estão falando em 55 anos.
Então tem gente que diz, não, eu vou me aposentar. Essa é a grande problemática. Nas medidas apresentadas pelo ministro Sérgio Moro, há um claro direcionamento para o endurecimento ao crime organizado, inclusive com essas lideranças de organizações criminosas tipo PCC, CV, até eles citam explicitamente Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital, Família do Norte, Família do FDN, Norte, né? Família do Norte, FDN. Enfim, se alguém outro tivesse manifestado assim explicitamente que o poder dessas facções e constar numa proposta dessa de modificação legal, alguém diria está empoderando as organizações criminosas, mas é colocar o lixo embaixo do tapete. Então, ele prevê que vai começar com o preso só poderá progredir de regime com aquele aumento, né, da progressão, e quem tiver vínculo associativo com associação criminosa também está no mesmo barco. Vocês acreditam que isso é uma medida efetiva contra o crime organizado? Isso diminui o poder das lideranças criminosas? A realidade hoje, claro, das facções, né, ela salta os olhos, né? Ninguém pode ignorar a existência dela e, claro, fazer alguma medida com o objetivo de enfraquecê-la. Combater e acabar não vai acabar nunca, e não adianta, né? Nenhum Estado vai conseguir acabar com isso. Mas mais efetiva, de redução do poder, é importante. Com essas medidas, o que eu percebo, né? Haverá um encarceramento grande. Há uma delas, inclusive, doutor Flávio, tem a ver com essa questão da ORCRIM, né? Que foi colocado no projeto, que são acordos feitos com o Ministério Público. É chamado esse plea bargain, né? Plea isso. E nesse plea bargain não se confunde com a delação premiada, com a colaboração premiada, que é a Lei 2.150, nem se confunde com a transação penal. São diferentes. Nesse plea bargain, o agente criminoso, ou o suposto criminoso, né? Ele faz, então, um acordo com o Ministério Público. Em troca disso, ele consegue uma redução. Se ele confessar a prática do crime, a lei fala aqui em confissão circunstancial. Após recebimento da denúncia. Isso. Aí, e até uma possibilidade de fazer um acordo antes de receber a acusação, né? Se houver um acordo com o Ministério Público, ele abre mão do processo em troca de uma pena menor. Ou então da pena mínima para aquele crime. Antes da denúncia, os crimes punidos com menos de 4 anos. Isso. São os mais graves após o oferecimento da ação penal. Então, tornou-se réu para fazer um acordo. Então, esse acordo é feito, então, com o Ministério Público. Aparentemente, você percebe, não, peraí, é um acordo feito com o órgão acusador. E o acusado vai estar com o seu advogado, que estão em situação de igualdade. Mas há uma diferença gritante entre os Estados Unidos e o Brasil. Nos Estados Unidos, a base é o sistema da common law, né? A base são os precedentes, as decisões judiciais, cuja modificação é muito difícil. Você pode usar uma decisão feita em 1960 para basear uma solução feita em 2019. E para que você faça uma modificação de um precedente, há um fenômeno chamado overruling, que você tem que demonstrar uma modificação no contexto social, fazer uma fundamentação grande para que você possa trazer um novo paradigma. No Brasil não é assim. No Brasil, a base é a lei. Só que o que vincula é a jurisprudência. A jurisprudência, a base é o common law e a lei é o civil law. Então, vivemos uma jabuticaba. Nem é a base, nem é a lei, nem é a jurisprudência. Porque cada juiz é uma sentença. Não diz que de bunda de neném, essa história existe hoje. Então, perceba, quando você parte de um acordo do plea bargain, você pressupõe partes em situação de igualdade. E hoje, infelizmente, há uma amplíssima vantagem de quem acusa para quem defende. Quem acusa tem vitaliciedade, tem relações mais próximas com o juiz. Quem defende não é vitalício, ele é parcial, ele só pensa naquele que é acusado. Quem acusa lá, por exemplo, ele tem, como eu digo nos Estados Unidos, ele tem um escritório para que ele trabalhe com mandato em tempo certo, 5 ou 10 anos. Mandato. Aqui promotor, não. Né? Se você pega, se você possui um promotor de justiça que não desempenha bem o seu papel, o procurador-geral tem a faculdade de dispensá-lo. Ou nas próximas eleições ele não vai ser eleito. Perceba, há um controle social para que o servidor público que mal funciona possa ser colocado para fora do cargo. Aqui no Brasil não é, são vitalícios. Lá a defesa tem inquérito defensivo.
ele notifica a pessoa para ser ouvido em seu escritório. Aqui não há nem regulamentação. Então, o que é que eu entendo? Há uma situação de vantagem absurda para a acusação, que fará o acordo que quer, através de uma ameaça de uma pena e outros métodos que acontecem, enquanto fica a defesa com o seu advogado, com pouco acesso, sem possibilidade de fazer inquérito defensivo e sem condição de igualdade para discutir um acordo. O que eu vejo é uma proposta que haverá um contrato de adesão. Ou você aceita, então se prepare que a penitenciária vai estar de portas abertas te esperando. Então, eu acho que é uma crítica construtiva, que é muito bem pensada, pensando nas horcrins. E muito bem apresentada pelo senhor. Não é isso. Essa é a modificação de número 181 na lei penal. E sempre endurecendo penas. E me parece que não dão resultado. Nós temos um projeto de Código Penal que está, se não me engano, desde 1973, né? Antes da reforma da parte geral, que foi de 84, né? Houve uma reforma da parte geral, né? Mas nós temos um projeto de Código Penal que está lá há mais de 30 anos. Verdade. Um anteprojeto de Código Penal. Né? Código de Processo Penal também, um novo CPP, né? Que está em discussão. A gente, inclusive, a própria associação, inclusive, tem mandado os nossos, o pessoal da parte acadêmica para participar das audiências públicas do novo CPP. Eu acho que essa ideia, né, voltando ao que eu tinha falado no início, eu não sou contra a jabuticaba, não, doutor Leonardo. Eu acho que são importantes. Eu acho que a gente precisa beber dessas fontes e ver o que é que mais se adequa. Não pode importar modelos. Né? Não pode importar modelos de graça, não. Porque nos Estados Unidos é assim, porque na Holanda é assim, né? Tem gente que defende a liberação da maconha porque na Holanda é assim. Na Holanda tem holandês, meu amigo. É diferente, né? Nós estamos com brasileiro, nós temos que trabalhar com o nosso povo. Como é que a gente pensa, né? Como é que a gente entende essa criminalidade? E eu acho que se você avaliar dentro no macrocosmos, né? No Brasil, hoje, a justiça criminal é ineficiente. Eu acho que isso é um discurso interessante, porque a gente prende muito, a gente prende muito, prende mal, mas se precisar prender mais, tem que prender mais. Se precisar aumentar a população carcerária e construir mais 500 mil vagas em presídio, eu acho que a gente precisa, porque esse é um momento de arrumação. É um freio de arrumação que precisa ser dado. A gente não pode conceber que 70 mil almas morrendo por ano de homicídio no Brasil. A gente não pode conceber com organizações criminosas comandando o crime fora das cadeias, de dentro dos muros, intramuros dos presídios. Né? A gente precisa recrudescer. Eu acho que esse recrudescimento é uma faceta, não pode ser o único. Né? Entendo também que precisa ter investimento maciço em educação, né? Porque o tráfico tem uma mão de obra hoje que está à disposição. Né? São crianças de 10, eu trabalhei no Rio de Janeiro e eu vi isso de perto, né? Eu vi crianças de 10, 11 anos carregando fuzil. Né? E você com aqueles dilemas pessoais de dizer, e agora? Nossa, bicho, é uma criança que está com uma AK-47, meu amigo. Eu tive um exemplo recente agora em Rio Largo, de uns adolescentes que mataram e esquartejaram uma adolescente. Eles foram se apresentar na delegacia, mas foram se apresentar para contar o que tinha feito. Eles não imaginam que vão ser punidos, que vão sofrer uma medida socioeducativa, né? É isso, a pessoa não tem noção do que fez. A noção que ele tem é de que ele está tendo um empoderamento de ter cometido um homicídio, esquartejado, ou seja, progrediu, evoluiu, não basta matar. Muita selvageria terrível, né? Essa selvageria. Nós estamos beirando a selvageria. Esse número de homicídios é número de guerra. Então, o que fazer com um adolescente Síria desse? Está em guerra civil há 6, 7, 8 anos e não tem os números de homicídio proporcionais. É claro que a população da Síria é menor, mas a gente não tem esse número de homicídios que nós temos aqui. Quer dizer, nós vivemos um estado de guerra, né? Precisamos combater. E como é que se combate? Primeiro, a gente precisa empoderar os órgãos policiais, dar garantias, né? Segundo, investir. Segundo, eu digo, não menos importante, é um pool. Mas segunda obra que precisa ser feita, investir em educação, impedir que essa mão de obra entre no crime organizado, né? Por algum meio, dando oportunidades, cultura, esporte. Isso é tão barato.
o gestor soubesse como isso é barato. É porque há quem defenda que tem que começar pela educação. Eu acredito que tem que começar pela educação, mas, paralelamente, um Estado protetor dessa ambientação de educação. Porque tem escolas que não funcionam em razão de pressão dos líderes do tráfico que não permitem aulas de dia, imagine à noite. As coisas coexistem, né? Vai a educação, vai a cultura, vai a segurança pública, né? Vai o aparelhamento melhor da polícia. Eu observo assim, pelos dois lados. Claro que a gente tem uma visão muitas vezes contaminada pela defesa. Né? Eu ouço mais o réu, ouço o presídio, ouço as lamentações, assim como o policial também tem as suas, né? Da questão da segurança e a proteção que o Estado oferece. Eu vejo várias pessoas, por exemplo, eu vi um estudo em São Paulo que dizia que um policial que trabalha na rua frequentemente durante um espaço de 3 ou 4 meses, ele seria automaticamente afastado durante um certo período. Por quê? Porque a rua vai contaminando. Então, haveria um risco de ele cometer eventualmente um excesso. Tanto é que lá um acompanhamento por psicólogo, entendeu? Por quê? Porque alguém que vive no combate ao crime, né? Ele pode amanhã, de repente, ser vítima da própria vontade dele em evitar comportamento desviado. Entendeu? Então, e quando você traz essa realidade para outros estados? Será que o policial tem essa proteção, essa preocupação? Porque tem a farda e tem um homem ali, né? Que tem família, que tem filhos, que tem mulher. Então, essa preocupação muitas vezes que falta, né? Eu creio que esse diálogo, ele é importante, mas é interessante também que as instituições elas conversem entre si, né? Tem esse diálogo com secretarias, né? Com as demandas específicas, para que as coisas coexistam, né? Mais segurança pública e mais educação também. Há opiniões contrárias a uma medida proposta pelo ministro Sérgio Moro sobre a excludente de ilicitude na legítima defesa. Consideram os contrários à lei que estão dando uma licença para matar. Qual a sua leitura dessa crítica? Eu acho que o texto foi colocado lá, né, a proposta de alteração legislativa, só transforma em legal o que efetivamente já existe, né? É óbvio que a excludente de ilicitude está lá desde 41, né? Foi recolocado em 84. Então, não sei o que falar. Eu acho que a ideia é muito mais dar uma garantia ao policial que vem sofrendo nos últimos anos, principalmente, né, dentro dessa ideia que nos últimos 14, 16 anos no Brasil, de que o policial efetivamente não teria condições, ou então um grande número de processos em que o policial passou a ser envolvido em situações de confronto efetivo, né, em que ele não tinha opção, ou atirava ou morria, e muitas vezes muitos policiais respondendo a processo crime, né, macula a carreira pro resto da vida. Corregedorias investigando um colega policial, como porque um bandido. Participou, quer dizer, você tira do policial essa possibilidade de dizer, não, eu não vou entrar em confronto, não, porque se eu entrar em confronto eu vou responder processo. Se protege com a omissão. Então, essa alteração do Código Penal, né, no artigo 23, 25, ali na parte da legítima defesa, traz, né, textualmente que o que a lei já diz, né, porque a agressão da legítima defesa ela pode ser iminente, né, não precisa ser uma agressão real, né, iminente, ou seja, você está na iminência e você pode estar em legítima defesa sem problema nenhum. E também definindo, né, os pontos de alteração. O doutor Leonardo tem um posicionamento diferente a respeito, né? Vamos lá. Já conversamos antes, aqui, o projeto, que é perigoso. O projeto tem. Porque ele nunca teve uma pistola apontada para ele no confronto. Aí é perigoso. Não no confronto, mas em outras circunstâncias. Um fuzilzinho. Nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Nem anda com guarda-chuva. Parece barata, assim. 2 vezes com faca e com arma de fogo na minha cabeça. Mas olha, a lei traz aqui o projeto, né? Não a lei, o projeto que traz o artigo 23, que diz assim: o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicada se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Perceba, eu falei que o juiz poderá reduzir a pena até a metade. Ele transformou a legítima defesa em causa de diminuição de pena.
Não, isso no caso do excesso doloso, né? Excesso do excesso. Ou culposo, né? O excesso. Pelo excesso, né? Ou deixar de aplicá-la, né? Então, ele já transforma a legítima defesa aqui, nesse caso, em excesso, como uma causa de exclusão da culpabilidade. Então, há aspectos técnicos que se pode aqui discutir tranquilamente. Outro, ele fala o medo, a surpresa e a violenta emoção. Ele não quis definir a proporcionalidade, não, da reação? Não, ele não trouxe aqui como um exemplificativo, né? Para fazer interpretação. Não tem como, porque o caso concreto vai dizer. Por isso que eu digo, são situações que são desnecessárias, Jamil, né? Claro, que a gente tem que sempre colocar na legítima defesa a condição humana. Ninguém vai medir a reação com a régua, né? Se o cara vai com a faca, você vem com a faca. Não. Se o cara vem com a faca para cima de você, você está com a arma, você não vai tirar na canela de alguém, né? Para depois buscar o peito, depois buscar a cabeça. Não. Até porque imagine que um agressor, alguém que, sei lá, joga no CSA, você não vai conseguir acertar suas pernas de tão finas. Mas, de qualquer forma, quando você observa essa reação, tem que ser proporcional à ação que é feita. E você percebe que a emoção, ela tem que ser colocada no caso concreto. Ele usou como medo, a surpresa e a violenta emoção, como se fosse um rol exemplificativo, né? Mas são situações que são muito perigosas, né? A meu ver, você vai conseguir alargar a interpretação e transformar muitas vezes um excesso em uma legítima defesa. E ali ela adiantou um pouco mais quando falou a questão do conflito armado, né? O agente de polícia ou segurança pública em conflito armado ou risco iminente de conflito armado, ele pode se enquadrar como legítima defesa. A lei já traz essa possibilidade. Já. Lógico, e já me perguntaram isso algumas vezes, né? Pode ter passado por isso muito na faculdade, né? No curso. Que se o policial vai prender alguém e essa pessoa sai correndo. E muitos acham que o policial pode tirar alguém pelas costas, ou na perna, ou passou numa blitz, se for uma blitz, você pode tirar na moto para o cara cair no chão. Não pode fazer isso. Isso não é estrito cumprimento de dever legal. Agora, se ele estiver diante de uma operação, alguém correr de costas, atirar, é execução. Se alguém ameaçar, pegar na arma para atirar contra ele, aí pode cravar de bala com sua legítima defesa. Então, a lei já traz essa possibilidade. Entendeu? Eu não acho, sinceramente, que haja esse excesso, como se falam, que houve uma carta branca para matar. Não é isso, não é isso. A questão é que eu acho que tem expressões que poderiam ser evitadas. Você pode oferecer à polícia uma proteção maior, através daquilo que o delegado Políbio falou, né? E não trazer no texto algo que já é aplicado no caso concreto. Senhores, o Segurança em Foco está terminando e temos mais um tempinho para as considerações finais dos senhores, para algum ponto que a gente não tenha comentado. Eu quero agradecer novamente, né, o convite, dizer que estou à disposição, a Associação dos Delegados de Polícia Federal, sempre, né, ciosa do seu dever como associação de classe, mas também representando a classe diretora, né, a classe dirigente da Polícia Federal. Dizer que, naturalmente, eu reitero, né, o que disse no início, eu acho que a maior iniciativa de um ministro da Justiça nos últimos anos no Brasil. Vamos discutir, eu acho que a discussão é importante dentro, né, do foro correto, né, que é o Congresso Nacional. E importante abrir os olhos da população para que participe, né? Participe. Você elegeu seu deputado, mande e-mail para ele, né? Cobre. Ou, meu deputado, qual é a sua postura em relação a isso? Né? Vamos cobrar. Acho que a gente precisa. Isso é cidadania, né? Isso é exercício de cidadania. Verdade. Eu queria muito agradecer, como disse mais uma vez, essa oportunidade, né, de tratar de um assunto que é tão importante, né? Que os debates comecem, os projetos também são importantes, mesmo que nesse caso a gente até reconhecidamente pensou que ele ultrapassou em alguns momentos, né? Mas ele fomenta o debate, né? É um projeto que faz de uma forma global, fala do CPP, do Código de Processo Penal, do Código Penal, da Lei de Execução Penal, da Progressão do Regime, de Organização Criminosa, de acordos. É uma lei que trata o assunto de forma global, né? Que o debate seja interessante, né? Que seja bom, né? Que seja frutífero para a melhoria do país, mas, claro, respeitando sempre os fundamentos das coisas, a nossa cultura da civil law, e que o empoderamento dos órgãos de persecução penal não representa um enfraquecimento do direito de defesa. Na verdade, esse é o meu principal receio, né? Por mais que o debate aconteça, né, que ele é interminável, e muito desejar a todos um bom dia e um bom fim de semana. Nós agradecemos a presença de vocês com esse enriquecedor debate.
Agradecemos a você que nos assiste e renovo esse compromisso de estarmos juntos na próxima sexta-feira, às 10h30. Lembrando que esse programa estará disponível na página da TV Mar no YouTube e em horários alternativos aqui no canal 25 da NET. Um abraço a todos, até a próxima semana.